Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à sua hora semanal de estudos. Eu vou te ensinar a cuidar dos seus pacientes com glaucoma. O meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro. Nesse episódio de hoje, da Hora do Glaucoma, eu vou trazer para vocês algumas informações sobre um medicamento novo que a gente tem para tratamento do glaucoma no Brasil, que é o Visulta, que é o nome comercial do latanoprosteno Bonode, que acabou de ser lançado nesse comecinho de 2023. Então, essa droga é novidade para muitos de vocês e eu vou explicar para vocês como ela funciona e quais pacientes que podem se beneficiar, e eu vou mostrar o que a gente já tem de evidência científica sobre esse assunto. Essa é uma medicação que é muito interessante e que vale a pena vocês investirem um pouquinho de tempo em estudar sobre o Visulta, porque ele tem um mecanismo e um sítio de ação diferente de todas as outras medicações que a gente tem para glaucoma disponíveis no Brasil. Então é uma droga que certamente vai agregar na sua prática médica e possibilitar você cuidar melhor dos seus pacientes com glaucoma. Bom, vamos falar então um pouquinho do latanoprosteno Bonode, que é o composto químico do Visulta da Bausch Lomb. O latanoprosteno Bonode, ele é uma molécula que, ao ser absorvida pelo olho, ele vai ser metabolizado, liberando uma molécula de latanoprosta, que a gente já conhece muito bem, e também uma molécula de óxido nítrico. Então, é uma substância que tem muita coisa em comum com a latanoprosta, inclusive a posologia, que é de uma vez ao dia só, de preferência ao anoitecer, com um pico de ação em torno de 10 a 12 horas, da mesma forma que a latanoprosta, e com uma eficácia durante as 24 horas do dia. O fabricante, ele recomenda manter a medicação sob refrigeração e ele dura 8 semanas sem refrigeração, que segundo o fabricante é a quantidade de medicação que vem no frasco para o paciente instilar uma vez por dia nos dois olhos, é suficiente para 8 semanas. Bom, então a latanoprosta a gente já conhece muito bem, é uma velha conhecida, relembrando aqui o mecanismo de ação dela. Ela vai atuar na expressão de metaloproteinases do músculo ciliar, ou seja, ela vai causar um remodelamento dessa matriz extracelular a nível ali de músculo ciliar, e isso vai possibilitar um maior fluxo de humor aquoso pela via uveoescleral. Então, da mesma forma que as outras prostaglandinas, a latanoprosta vai agir aumentando a drenagem de humor aquoso pela via uveoescleral. O óxido nítrico é que é a grande novidade aí do Visulta. O óxido nítrico, ele é uma substância que no nosso corpo em geral ele tem efeito dilatador. Então ele vai atuar em musculatura lisa, promovendo vasodilatação. No ponto de vista do olho e do nosso sistema de drenagem, o que ele vai fazer é dilatar os canalículos de drenagem, possibilitando uma melhor drenagem de humor aquoso pela via tradicional, através da malha trabecular, canal de Schlein e canalículo. E isso é um mecanismo de ação bastante diferente do que a gente está habituado a usar para o glaucoma, porque a maioria das drogas que a gente usa, na verdade todas elas, beta-bloqueador, inibidor da anidrase carbônica, alfa-agonista, então todas as outras classes, eles atuam principalmente na redução da produção de humor aquoso. Até tem alguma coisinha de drenagem, mas eles atuam basicamente na redução da produção de humor aquoso. A prostaglandina é a única droga que a gente tinha que atuava principalmente em drenagem, mas era drenagem pela via acessória, pela via uveoescleral. Então, o óxido nítrico é a primeira droga que chegou no Brasil com essa possibilidade de ação na drenagem trabecular. Os estudos iniciais para avaliação do latanoprosteno Bonode são esses que eu estou mostrando aqui para vocês. O Lunar e o Apollo foram estudos que buscaram a não inferioridade ao timolol e, na verdade, mostraram a superioridade ao timolol.
O Voyager foi o estudo que mostrou a superioridade em relação à latanoprosta isolada, e o Constellation, que foi o estudo que comprovou a eficácia da droga durante as 24 horas do dia. Bom, eu vou focar aqui um pouquinho mais no Voyager, porque o Voyager foi o grande estudo do latanoprosteno bonode, que estabeleceu a dosagem ideal, avaliou os efeitos colaterais, avaliou a eficácia da droga. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho nesse estudo que é o Voyager. O que ele fez foi usar um grupo de pacientes usando latanoprosta na dose habitual, no medicamento referência, que foi o Charlatan, e comparou com grupos usando o latanoprosteno bonode em diferentes doses, tá? Um N muito bom do estudo, de 396 pacientes, e o estudo incluiu pacientes hipertensos oculares, glaucoma primário de ângulo aberto, glaucoma pigmentar e glaucoma pseudoesfoliativo. A pio basal desses pacientes do estudo variou de 24 a 32. Então, todos os pacientes que entraram no estudo fizeram um washout, uma avaliação de pressão basal, e essa foi a pressão basal média desses pacientes, e isso é um ponto importante que eu vou falar mais daqui a pouquinho. E os critérios de exclusão foram os pacientes com escavação maior que 0,8, qualquer outra patologia ocular, pacientes em uso de corticoide e os pacientes que tinham hipotensão arterial ou paquimetria maior que 600, todos esses pacientes foram excluídos do estudo. Bom, e esse daqui foi o resultado que o estudo mostrou de redução da pressão intraocular nos pacientes nos diferentes grupos. Então, na última coluna, a gente tem ali os pacientes que usaram a latanoprosta, e nas outras colunas a gente tem as diferentes doses do latanoprosteno bonode, sendo que quanto mais para a direita da tela a gente está indo aí, maior foi a dose do latanoprosteno bonode. E o que a gente viu é que houve uma redução maior de pressão ocular com o latanoprosteno bonode do que com a latanoprosta, uma diferença ali que chegou a mais de 1 milímetro de mercúrio ali, entre a dose que foi escolhida, que foi a de 0,024%, comparado com a latanoprosta, a gente tem ali uma redução significativamente maior. E o que a gente viu com esse estudo foi que, conforme foi se aumentando a dose do latanoprosteno bonode, o paciente foi tendo reduções cada vez maiores da pressão ocular, até chegar a um platô de efeito ali, em que quando passou para a dose maior, que foi a de 0,040, não teve um efeito adicional de redução da pressão intraocular, e foi por isso que a dose escolhida para o medicamento para o Vysulta foi o de 0,024%, que foi a dose máxima eficaz da medicação. Nesse outro gráfico aqui, a gente vê um comparativo ao longo do tempo de uso da medicação. Eu vou considerar aqui o dia 28, que é mais ou menos o tempo da eficácia máxima, e a gente vê aí que os pacientes que usaram o latanoprosteno bonode tem uma redução de pressão ocular significativamente maior do que com a latanoprosta. Uma coisa que vocês podem estar se questionando é 1 milímetro de mercúrio só, isso é uma redução pequena. Será que é significativo para eu pensar em implantar na minha prática clínica o uso do Vysulta? Vale lembrar que pelo Early Manifest Glaucoma Trial, uma redução de 1 milímetro de mercúrio na pressão intraocular corresponde a uma redução de risco de progressão no campo visual de 10% para esse paciente. Então, a gente briga sim por qualquer milímetro de mercúrio a menos nessa pressão intraocular desse paciente, tá? Em termos de efeitos colaterais, que o estudo também avaliou, todos os efeitos colaterais foram equivalentes ao da latanoprosta. Só teve uma diferença significativa que eu marquei aqui nessa tabela, que foi a dor ao pingar, a ardência. Por quê? Eu não sei se vocês já receberam a amostra. Toda vez que eu recebo a amostra de qualquer droga nova, a primeira coisa que eu faço é abrir e pingar em mim mesma para ver como é. E o Vysulta realmente arde bastante, tá? Ele arde bem mais do que as outras prostaglandinas. Não arde tanto quanto uma dorzolamida, mas ele arde ao pingar.
Então é bom já avisar isso para o paciente antes, principalmente se é um paciente que você está trocando da latanoprosta e ele vai esperar uma coisa mais ou menos parecida. Todos os outros efeitos colaterais são sim bastante semelhantes, mas nessa questão da ardência, o pingar o Visulta é diferente. Então já alerta o paciente que vai arder, depois de um tempo ele vai acostumar com aquilo que não é alergia, para ele não interromper o uso da droga, porque é normal. Eu deixo aqui algumas críticas a esse estudo Voyager. Primeiro que a população do estudo é extremamente diferente da nossa população brasileira. Aquele N do estudo ele era composto praticamente todo por a população branca, tinha alguns negros e não tinha quase nada de latino. Então a gente não sabe ainda como vai ser essa eficácia da medicação na nossa população brasileira. Uma outra crítica é que excluiu a aplicação em glaucomas avançados. E que são justamente os pacientes em que a gente está brigando por qualquer milímetro de mercúrio a menos na pressão. E esses pacientes não foram incluídos no estudo. Também não foram incluídos os pacientes de glaucoma de ângulo fechado. Pensando na farmacologia da droga, pensando que ela é uma droga que atua em drenagem trabecular, faz sentido pensar que não seja uma boa droga para glaucoma de ângulo fechado, mas não tem estudo, então na verdade a gente não sabe. E uma outra grande crítica que eu deixo aqui é a pressão basal muito alta desses pacientes do estudo. Eu vou até voltar aqui para a gente relembrar. A pio basal dos pacientes inseridos no estudo variou de 24 a 32 milímetros de mercúrio, e isso são pressões bastante altas. Vocês já devem ter reparado no dia a dia de vocês que é relativamente fácil baixar essas pressões muito altas. E é muito mais difícil de baixar a pressão daquele paciente que está com aquelas pressões ali limítrofes de 21, 22. Como assim? Você pega às vezes um paciente com pressão de 35, aí você bota timolol e o cara volta com pressão de 20. Então assim, você botou uma droga que nem é das melhores e mesmo assim você obteve uma redução de pressão muito boa. Agora pega o cara que tá com pressão de 20 e bota timolol nele. Aí ele passa para tipo 18. Então a gente sabe na prática que quanto mais alta tá a pressão, mais fácil vai ser baixar essa pressão. E esses pacientes do Voyager, eles tinham uma média de pressão basal bastante alta. Para contrapor esse ponto que eu levantei aqui, eu trouxe um outro estudo, e esse estudo, até onde eu consegui ver, me parece que ele não tem patrocínio do laboratório. Inclusive foi o único estudo independente que eu consegui ter acesso. Nesse estudo, eles usaram pacientes que tinham pressões mais variadas, que usavam outros tipos de droga antes, e eles tiveram uma redução de pressão com o Visulta até maior do que a que foi vista no Voyager. Vocês podem ver aqui alguns pacientes com redução de pressão maior do que 2, maior do que 3 e até maior do que 4 milímetros de mercúrio numa quantidade considerável de pacientes. Agora, eu trouxe aqui algumas meta-análises e é importante ressaltar que aqui no Brasil a medicação tem 1 ou 2 meses que foi lançada. Fora do Brasil ela tem mais ou menos 4 anos, mas mesmo assim uma quantidade de estudos ainda pequena. Quando eu mostro aqui essa meta-análise, parece que tem muitos estudos ali, mas na verdade tem muita coisa repetida, porque, por exemplo, você vai ter ali o mesmo estudo com análise de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano, tem vários Júpiter, vários Apollo e vários Voyager ali no meio. Então, de certa forma, é a mesma população que está ali nesse estudo. Então, é uma meta-análise, mas uma meta-análise com uma população restrita, tá? E mais uma meta-análise que mostrou uma tendência favorável ali ao Visulta com redução de pressão intraocular. Aqui são dados mesma meta-análise,
Só que ele está separando entre estudos comparativos com o timolol e estudos comparativos com a latanoprosta. Então, no gráfico de cima é comparativo timolol com latanoprosteno bunode, e no gráfico de baixo comparativo latanoprosta e latanoprosteno bunode, e em todos os gráficos tendência favorável ao latanoprosteno bunode. Como aqui no Brasil a gente acabou de conhecer a droga, então ninguém tem ainda muita experiência pessoal com a droga, eu fui buscar algumas opiniões pessoais de referências em glaucoma fora do Brasil e ver o que eles achavam e como que estava sendo o Vyzulta na prática deles. E eu achei essa declaração do Paul Singh, que eu deixei em inglês para não alterar a fala dele, obviamente, né? Eu achei um vídeo dele falando sobre o Vyzulta e ele levantou um ponto extremamente interessante, que é o que a gente pode ganhar no futuro em termos de evolução natural da doença com o Vyzulta. Deixa eu esclarecer melhor isso. A gente tem os nossos pacientes com glaucoma e a gente sabe que é uma doença de drenagem, principalmente excluindo ali a galera do glaucoma de pressão normal. Quem tem glaucoma, via de regra, tem uma raiz do problema em uma drenagem insuficiente de humor aquoso, ou porque o ângulo está fechado, ou porque o canalículo tem uma menor permeabilidade. Então aí está a raiz do problema do glaucoma. E a gente sabe que ao longo do tempo de doença, conforme os anos vão passando, essa drenagem ela vai se tornando cada vez mais insuficiente. Tanto que a gente precisa ir aos poucos escalonando esse tratamento desses pacientes com glaucoma. Então, a gente começa com uma droga, o paciente responde bem. Dali a 2, 3 anos, ele já não responde bem e a gente precisa entrar com uma segunda droga. E aí, dali a 10 anos, a gente está partindo para um tratamento cirúrgico. Então, a ideia que o Paul Singh levantou é até que ponto usar o Vyzulta, que é uma droga que vai atuar na raiz do problema ali, dilatando aqueles canalículos, até que ponto eu fazer isso no começo da doença, isso não pode interferir nessa evolução natural e meio que impedir essa progressão cada vez maior desse dano dessa malha trabecular. Não sabemos, não temos estudos sobre isso, mas isso é um ponto realmente a se pensar. Será que se eu pego um paciente que acabou de ter um diagnóstico de glaucoma e eu lanço mão do óxido nítrico, será que isso pode me fazer ganhar via de drenagem daqui a 10, 15 anos com esse paciente? Não sabemos, mas é um campo de estudo bem interessante. Certamente é uma resposta que eu gostaria de ter daqui a algum tempo. Agora, pensando por outro lado, como a medicação tem 4 anos em uso, a gente também não sabe os efeitos potencialmente negativos no longo prazo. Então, a verdade é que é uma droga que precisa de mais estudos e de mais experiência prática no geral. Eu trouxe uma outra opinião aqui do Nathan Radcliffe, mas com a ressalva de que essa opinião ele deu em um vídeo comercial da Bausch Lomb, que é o laboratório que faz o Vyzulta. Mas ele levanta um ponto importante aqui, que é de usar até mesmo em pacientes hipertensos oculares como terapêutica inicial. Então, o que ele fala vai um pouco contra o racional lógico que a gente tem, que seria de repente começar com uma latanoprosta e se a latanoprosta não atingir o alvo, a gente trocar pelo Vyzulta. O que ele fala vai contra isso. Ele fala que não tem a necessidade de a gente testar uma latanoprosta em vez de usar o Vyzulta como uma terapêutica inicial, mesmo para pacientes que não precisam de um controle muito rigoroso, como esses pacientes hipertensos oculares que ele cita nessa fala dele. Bom, para o futuro, o que a gente tem então em relação ao Vyzulta? Importante vocês saberem que a latanoprosta não é a única droga que a gente vai poder usar com esse potencial liberador de óxido nítrico.
tem estudos de timolol liberando óxido nítrico, tem estudos de bimatoprosta liberando óxido nítrico, dorzolamida, brinzolamida, e até tem estudos ainda em desenvolvimento de se usar o óxido nítrico isolado. Então, a tendência é que nos próximos anos a gente ouça falar cada vez mais em drogas doadoras de óxido nítrico. Questionamento que fica: será que isso vai ajudar a prevenir a progressão da doença? Será que vai ter um efeito bom em glaucomas avançados, em que essa via de drenagem já é muito danificada? Num paciente que já tem uma TREC, em que ele drena por uma fístula e não pela malha trabecular, será que vai ter um espaço para se usar o latanoprosteno bonode? E como é que será que vai ser a eficácia e a segurança dessa droga no longo prazo, que a gente ainda não conhece, tá? Então eu deixo aqui esses questionamentos. Na prática, eu já tive a oportunidade de prescrever para alguns pacientes. Os pacientes que eu já prescrevi são principalmente pacientes de glaucoma avançado que estavam indo para uma indicação cirúrgica e que eu lancei o Vysulta como uma última tentativa de tratamento clínico. Até agora eu só tive uma paciente que já retornou, os outros eu prescrevi, mas ainda não retornaram. Mas eu tive uma paciente que retornou. Essa paciente ela tem uma intolerância ao timolol, então ela tem uma restrição do que ela pode usar de colírio. E eu estava pensando em indicar uma TREC para ela, porque já é um glaucoma moderado, querendo ficar avançado com controle ruim. Prescrevi o Vysulta, a paciente voltou muito bem, com um controle muito bom de pressão e que eu espero que continue assim por muito tempo. Só tive a oportunidade de fazer uma primeira medida ainda, vamos ver como é que vai ficar mais pra frente. Mas a minha experiência não conta, tá? A minha experiência ainda foi muito pequena, que foi nesse um mês aí que a gente teve a oportunidade de testar a medicação. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, seja sobre o Vysulta, seja sobre outros temas, vocês podem me encontrar nesse e-mail que eu tô deixando aqui na tela. Vocês podem também me mandar mensagem aqui nos comentários do YouTube ou lá no direct do Instagram. E aí eu faço uma coletânea das dúvidas para uma live em que a gente tira essas dúvidas e discute alguns casos clínicos também. Vocês me encontram nas redes sociais no Glaucoma Academy, que é o meu perfil para vocês oftalmologistas, e vocês me encontram também no Papo Glaucoma, que é o meu perfil para público leigo voltado para a educação de pacientes. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem aula, então semana que vem vai ter mais uma aula. Se você não se inscrever, você vai perder, o YouTube não vai te avisar. E até semana que vem, sempre te ajudando a cuidar melhor dos seus pacientes com glaucoma.